Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Leibniz. O seu pai foi um filósofo que morreu deixando o filho bem novo, com apenas 6 anos. E como herança deixou uma biblioteca. Com apenas 12 anos, Leibniz já sabia latim e grego o suficiente para devorar aqueles livros de filosofia que seu pai deixou. Ele gostou bastante do assunto e em 1661 entrou para a universidade e lá estudou filosofia e direito. Em 1666, Leibniz escreveu este livro, que trata de um projeto que ele acabou levando vários anos ainda tentando fazer. Era um alfabeto do pensamento humano. Não se sabe bem o motivo, mas provavelmente por ser muito jovem, essa universidade aqui não aceitou que Leibniz fizesse doutorado lá. Mas não tem problema, ele foi para outra universidade e em 1667 já era doutor. Conseguiu um emprego. Se tornou secretário e advogado de um barão. E logo em sequência, também se tornou advogado de um arcebispo. Ao longo da vida, Leibniz escreveu cartas para mais de 600 pessoas. Eu peguei aqui um pequeno grupo de cartas só para analisar qual é o tipo de assunto que ele gostava. São cartas que eu peguei em uma época na qual Leibniz estava começando a estudar matemática. Olha aqui, ó, cartas sobre filosofia, cartas sobre teologia. Então, ele era uma pessoa que trabalhava com direito e que gostava muito de filosofia e teologia. A serviço desses dois aqui, Leibniz, em 1672, foi à França, uma espécie de serviço diplomático. Ele foi lá tentar falar com o rei Luís XIV para que a França não atacasse os Países Baixos. Não deu certo porque, enquanto ele estava em viagem, começou a guerra. De qualquer maneira, ele ficou lá pela França, fazendo alguns serviços de advogado e acabou conhecendo Huygens. Foi com Huygens que Leibniz começou a se interessar pela matemática. Esse aqui foi professor dele, algo como um professor particular. E ficou bem famoso um tema de casa que Huygens passou para Leibniz: encontrar o valor dessa série aqui, que foi encontrado. Vale 2. Leibniz ficou muito orgulhoso de ter resolvido aquele exercício. Então, é aqui que nós costumamos dizer que ele começou a, de fato, estudar matemática.
Em 1673, Leibniz foi a Londres, também a serviço diplomático. E aproveitando que estava por lá, visitou a Royal Society e mostrou para as pessoas o projeto de sua calculadora, que quando ficou pronta era assim. Isso aqui é uma das primeiras calculadoras já feitas que efetuam as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. O pessoal lá na Royal Society gostou muito e Leibniz passou a ser membro dessa sociedade. Por lá, ele conversou com o químico Boyle, com o físico Hooke, com o matemático Pell. E tem algo que aconteceu lá e que se repetiu muitas e muitas vezes na vida de Leibniz. Como ele estudava matemática de maneira independente, muitas vezes ele desenvolvia um resultado e achava que era inédito, mas quando foi ver depois, aquilo já tinha sido feito por alguém. A primeira história desse tipo é assim: estava Leibniz na casa de Boyle e o Pell também estava lá. Leibniz chegou para o Pell e disse: olha só, eu tenho um truque aí que inventei. Pell olhou aquele truque matemático e disse assim: não, isso aqui já existe, foi inventado faz poucos anos. E provou que, de fato, aquele truque que Leibniz supunha ser inédito já existia. Então aí foi a primeira vez que isso aconteceu. Leibniz percebeu que precisava estudar muito mais matemática. Ainda lá em Londres, ele fez amizade com o secretário da Royal Society, o Oldenburg, e começou a trocar cartas com esse cara aqui. Essas cartas eram endereçadas aos dois, ao Leibniz. O Leibniz enviava cartas para o Oldenburg e o Oldenburg, com a ajuda do matemático Collins, respondia de volta. Ele estava na França, foi à Inglaterra e voltou à França. Em 1674, deduziu essa série aqui, o que hoje se chama de série de Leibniz. Só que, na verdade, hoje nós sabemos que esse resultado, que permite encontrar o π através dessa soma infinita, na verdade surgiu na Índia, lá nos anos 1400, na escola de Kerala. Quando Leibniz voltou lá da Inglaterra e estava na França, ele começou a estudar muita matemática e, a partir dos trabalhos de Pascal, que tinha desenvolvido uma maneira de se calcular áreas, e dos trabalhos do Rude, que tinha desenvolvido uma maneira de se calcular retas tangentes, Leibniz desenvolveu o cálculo. Isso se deu entre 1675 e 1676. Foi aqui que surgiu o cálculo na cabeça do Leibniz. Aqui eu tenho o momento exato de uma carta em que ele inventa o símbolo de integração. Em 1676, Leibniz trocou cartas com Newton. Depois, nesse ano aqui, ele saiu da França.
porque recebeu um novo emprego. É que esses dois aqui, ó, tinham morrido. Agora ele tinha que trabalhar em Hannover, na atual Alemanha. Só que, ao invés de ir da França direto para Hannover, antes ele deu uma passada bem rápida de novo na Inglaterra. Conversou com o Oldenburg e conheceu agora o Collins. E aqui, 1676, ocorre algo muito importante. Leibniz teve acesso a uma carta que Newton escreveu. Isso aí, mais tarde, principalmente no ano de 1711, acaba dando origem a uma briga enorme e muito vergonhosa entre Leibniz e Newton. Então, nesse ano aqui, Leibniz deu uma olhada em uma carta que Newton tinha escrito. Esses dois aqui, ó, mostraram para ele. Saiu da França, deu uma passada rápida na Inglaterra, deu uma passada nos Países Baixos. Conversou com o cara que descobriu os micróbios e com o filósofo Spinoza. Finalmente chegou a Hannover, seu novo local de trabalho. Johann era o duque de Hannover. Quando ele morreu, assumiu o seu irmão, Ernest, o novo duque de Hannover. Quando ele morreu, assumiu o seu filho, o novo duque de Hannover, Jorge. Esses três foram patrões de Leibniz. Após chegar em Hannover, ele passou o resto da vida trabalhando para as pessoas de lá. Em particular, Leibniz e Johann foram amigos, porque esse cara aqui gostava muito de estudar. Em 1679, Leibniz desenvolveu os números binários, aqueles que hoje são usados na computação. Por exemplo, o 2 é o 1, 0. Só que hoje nós sabemos que isso daqui surgiu na Índia Antiga. Então, mais uma vez, ele desenvolvia um assunto e quando vê, isso aí já existia. Na sequência, ele trabalhou em minas de prata. Foi na época do ducado desse cara aqui. Então, lá no reino de Hannover, tinha umas montanhas das quais se extraíam prata. E Leibniz trabalhou num projeto de tornar isso aí mais eficiente. O projeto fracassou, mas ele estudou tanto que Leibniz é considerado o primeiro geólogo. Em 1684, ele publicou este artigo, que é o primeiro já publicado que trata sobre cálculo. Isso daqui é oficialmente o início da matéria. É que é o seguinte: ele tinha aprendido sozinho o cálculo nesses anos aqui. Só que antes disso, o Newton já tinha desenvolvido a matéria, mas guardado essencialmente em segredo. Então, foi através desse artigo que as pessoas tiveram conhecimento desse novo campo de estudos, o cálculo diferencial e integral. Na verdade, aqui só fala das derivadas. Em 1686, surge esse outro artigo
e aqui ele fala das integrais e das suas relações com as derivadas. Ou seja, ele fala sobre o teorema fundamental do cálculo. Embora aqui apareça apenas num pequeno trecho, sem demonstrações, apenas um exemplo, mas ainda assim é o primeiro artigo que trata das integrais e as suas relações com as derivadas. Então é assim, ó, com esses dois artigos, que começa o cálculo diferencial e integral. Basicamente, quem se interessou por isso daqui foram os irmãos Bernoulli, que se tornaram amigos de Leibniz. Esses dois aqui foram fundamentais para transformar o cálculo em uma disciplina com muitas aplicações. Nesse mesmo ano de 1686, Leibniz escreveu este livro de filosofia, Discurso de Metafísica. Em 1687, ele começou um trabalho que no início foi legal, mas depois se mostrou muito chato, que era fazer a árvore genealógica da família lá do Ducado de Hanover. No início, isso aqui permitiu com que Leibniz viajasse um monte pela Europa, mas depois isso se transformou em um transtorno, porque ele passou muitos anos, ele ficou até o resto da sua vida tentando construir a árvore genealógica dessa família. Então esse aqui é um motivo bem grande pelo qual ele foi empregado por tantos anos por esses duques aqui. Só que era um tempo praticamente inútil, porque ele era um grande filósofo, era um grande matemático e tinha que fazer essa tarefa bem chata aqui de historiador, que essencialmente servia para nada. Esse artigo aqui, que fala sobre integrais, é muito superficial e não traz demonstrações. Mas aqui, em 1693, ele de fato demonstra o teorema fundamental do cálculo. Esses foram os 3 artigos sobre cálculo que ele produziu. Nesse mesmo ano, Leibniz trocou cartas com o Marquês de L'Hopital, e foi ali que ele desenvolveu os determinantes. Ele estava analisando esse sistema e fez uma conta que é equivalente a pegar esse determinante e igualar a zero. Só que hoje nós sabemos que isso aqui não foi o início dos determinantes. 10 anos antes, no Japão, a matéria já tinha aparecido. Então aí, mais uma vez, ele vai lá, desenvolve uma matéria, mas quando vê, o assunto já existia. Em 1695, surge o teorema multinomial, que é a maneira com a qual nós expandimos isso daqui. Em 1700, ele foi fundador da Sociedade Científica de Berlim. Em 1701, passou a ser membro da Academia Francesa de Ciências. Então você nota que ele era muito famoso, muito reconhecido como filósofo, um profissional do direito e matemático. Em 1710, publicou esse livro aqui, ó, Teodiceia, que é bem famoso no campo da teologia. Ele trata do seguinte: se Deus é bom, por que é que existe o mal? Então aqui, um livro que discute o assunto.
Em 1711, começa uma vergonhosa briga entre Leibniz e Newton sobre a prioridade de quem desenvolveu o cálculo. Só que essa parte aí eu conto em outra aula. Essa gigantesca briga que envolveu os dois. Aqui, Leibniz começou a ficar queimado entre as pessoas. Esse duque aqui não gostava muito do Leibniz. E ele virou rei da Inglaterra em 1714. E essencialmente levou a corte de Hanover para Londres. Mas Leibniz não. Leibniz ficou naquela que na época era uma pequena cidade. Ficou praticamente sozinho lá. Então, os últimos anos desse gênio aqui foram muito ruins. Ele estava brigando com Newton, foi abandonado em Hanover, e quando morreu, ele estava bem mal. Ele tinha um monte daquelas artrites, tinha dificuldade em escrever, porque tinha dor nas articulações, tinha uma ferida na perna dele que ficou aberta por 2 anos. Aquela ferida na perna simplesmente não cicatrizava. Praticamente abandonado, ele morreu e se conta que em seu velório tinha apenas o seu secretário. Então esse grande gênio da matemática e da filosofia morreu abandonado. Olhei aqui a minha tela e eu esqueci de dizer que já ali à beira da morte, ele trabalhou com números complexos. Aqui uma expressão para a raiz quadrada de 6 que Leibniz encontrou. Aqui onde está a sua ossada. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.